Terceira Semana da Mulher tem homenagens, exposição e futsal só de mulheres pela paz durante o fim de semana. As imagens na edição de hoje no Minas Brasil Notícias que também vai mostrar. Dados apontam aumento na participação de mulheres em cursos técnicos ligados à indústria. Nas notícias de polícia, Paracatu registra fim de semana violento e 2 pessoas são assassinadas na cidade. Trio é suspeito de ter furtado e abatido uma vaca na zona rural de Paracatu. Polícia prende suspeito de tráfico de drogas no bairro Amoreiras 2. 2 pessoas são presas por tráfico de drogas em João Pinheiro. Homem morre após ser atropelado por carro na MG 188. No alto do córrego, condutor embriagado tenta fugir de blitz e quase atropela policiais. Relatório aponta que 49% das cidades com o programa Mais Médicos perderam profissionais. Senadora Anastasia divulga vídeo em resposta à inclusão de seu nome em lista de políticos acusados de participação na Lava Jato. Você verá as novidades anunciadas no programa Minha Casa Minha Vida e ainda as notícias esportivas do fim de semana, com destaque para o clássico entre o Cruzeiro e o Atlético e o jogo do Paracatu no Campeonato Brasiliense. É agora, no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Ontem, dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. E nós abrimos esta edição mostrando a exposição Mulheres de Excelência, que está aberta à visitação do público na Casa de Cultura. A iniciativa homenageia mulheres de 15 setores diferentes da sociedade. A abertura aconteceu na noite da última sexta-feira. A nossa equipe esteve lá e mostra os detalhes para você. Uma exposição para homenagear a excelência de ser mulher. A Fundação Casa de Cultura fez uma análise criteriosa para escolher uma representante de cada setor da comunidade. Mulheres que representam a garra e a feminilidade. Do setor de segurança pública, Cabo Marisa foi uma das homenageadas. Na Polícia Militar há 19 anos, ela divide a função de policial com a tarefa de ser mãe, filha e mulher de excelência. Eu me sinto assim imensamente feliz por ser mulher, sabe? Por poder ser mãe, poder dar à luz, poder trabalhar, cuidar das minhas filhas, sabe? Então, é uma honra enorme. Para a gente parece que é diferente, né? A mulher, ela tem um sentimento aguçado, ela vê de maneira mais sentimental, ela consegue passar, consegue lidar com as situações com mais naturalidade, com mais sentimento. Parece que isso ajuda a desenrolar, né, as situações com mais facilidade. A noite foi para reconhecer a luta de mulheres que conseguem se desdobrar com maestria, ser mãe, esposa, profissional, enfrentar desafios como os homens, mas sem perder a delicadeza e a sensibilidade de mulher. É assim a história da Elza, que desde muito nova lida no campo com atividades agropecuárias. Tira o leite, cuida de plantações, da casa, do esposo e dos filhos. Para dar conta de tudo isso, desperta cedo e só dorme depois de todas as tarefas finalizadas. É ou não é uma mulher de excelência? A minha rotina ela começa todos os dias, né? Já faz 16 anos. Ela inicia às 5 horas da manhã. Eu vou para o curral junto com meu marido. A gente faz a ordenha da manhã durante o dia, na coleta de fruta, nos trabalhos da casa, que a tarefa da casa também é minha, porque eu tenho uma filha, ela já se casou, já se foi e ficou tudo comigo. E durante todo o dia, na coleta de fruta, na escolha de fruta, trabalhando na agroindústria, né, na despolpa de frutas. E quando é às 3h30, às 16 horas, é no curral de novo. E são elas, a maioria em um dos setores mais importantes da sociedade, a educação. Maria Rita é um exemplo. Eu fui professora, sou supervisora, fui professora na faculdade, fui alfabetizadora e sou casada. Foi para reconhecer histórias assim que a exposição Mulheres de Excelência foi criada. Em 2015, são 15 homenageadas que tiveram suas fotos, história de vida e habilidades destacadas em uma exposição que fica aberta à visitação do público durante todo o mês de março na Fundação Casa de Cultura. E a exposição fica aberta à visitação pública até o fim deste mês. E olha só esse dado. As mulheres são maioria nos cursos técnicos de nível médio.
De acordo com dados do Censo da Educação Básica 2013, o mais recente disponível, elas são quase 765 mil, entre os pouco mais de 1.441.000 alunos dos cursos de formação profissional realizados em conjunto e depois do ensino médio, o que representa 53,1% do total. De 2009 a 2013, houve aumento de 60% no número de matrículas entre mulheres em cursos técnicos. Nesse mesmo período, a expansão entre os homens foi de 50%. A análise elaborada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, revela ainda que os aumentos mais expressivos foram registrados em cursos ligados à atividade industrial, que formam para profissões tradicionalmente ocupadas por homens. Para o diretor-geral do SENAI, o aumento é reflexo da maior escolarização das mulheres que o Brasil vem registrando desde a última década. O curso de segurança no trabalho foi o que registrou o maior aumento de matrículas de mulheres no período. Foram 118% a mais entre 2009 e 2013. Em seguida, estão os cursos da área de infraestrutura, com ampliação de 106%, e de produção alimentícia, com 83%. Nesses cursos, os estudantes desenvolvem competências como conhecimentos em engenharia e tecnologia, computadores e eletrônica, matemática, raciocínio analítico e capacidade de percepção de problemas. Apesar das boas notícias sobre o aumento do acesso das mulheres à educação profissional, ainda é preciso alterar a lógica do mercado de trabalho, que reserva a elas os piores salários. Na média nacional de todos os setores da economia, as mulheres recebem 21% menos que os homens contratados formalmente em ocupações semelhantes, segundo a Relação Anual de Informações Social 2013. E como se não bastasse a desigualdade salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho, dados revelam que mais da metade das empresas no Brasil ainda não possuem mulheres em cargos de liderança. O país ocupa a terceira posição entre os que menos promovem funcionárias para posições mais altas. De acordo com o estudo, 57% das companhias brasileiras não têm mulheres em cargos de liderança. O país fica atrás apenas do Japão, com 66%, e da Alemanha, com 59%. A média mundial é de 32%. O país com mais mulheres em posição de líderes entre os pesquisados é a Rússia. Apenas 11% das empresas no país não tem nenhuma mulher em alto cargo. No Brasil, a presença de mulheres em cargos de comando vem reduzindo com o passar dos anos. Em 2012, 26% das empresas não tinham mulheres em cargos de comando. Em 2013, essa proporção foi para 33%. Em 2014, chegou a 47%. Das 150 empresas entrevistadas, nenhuma delas tem mulheres na presidência ou vice-presidência. O crescimento da fatia de empresas que não contrataram mulheres como líderes acompanha a tendência da América Latina, segundo o estudo. A região registra queda na porcentagem de mulheres líderes, de 28% em 2009 para 18% hoje. Na contramão, o volume de empresas sem nenhuma mulher em cargos estratégicos cresce, de 34% para 53% no mesmo período. E as desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho, o preconceito e a violência foram os temas debatidos em Paracatu durante a terceira Semana da Mulher. Uma das atividades envolvidas no fim de semana foi o Jogo pela Paz. Em quadra, elas mostraram que não se pode jogar com a vida. Mulheres decididas a marcar gols contra o preconceito e a violência. Foi esse o desejo de várias mulheres na quadra poliesportiva do bairro Vila Mariana. Nas camisas, um só desejo: a paz. No primeiro Jogo pela Paz da terceira Semana da Mulher. A gente entra literalmente na quadra, porque não é um campo, né? Vestidas pela paz. Somos todos 10 quando a gente trabalha em prol da erradicação da não violência contra a mulher. E é esse o trabalho, é essa mensagem que a gente quer levar. Quando você tem parceiros, quando você tem pessoas comprometidas, a gente joga pela paz. É essa bandeira branca que a gente quer dentro dos nossos lares. O jogo fez parte das atividades na terceira Semana da Mulher em quadra. Mulheres representando diversos segmentos da sociedade suaram a camisa, mostrando também como tem sido o suor e a luta pela igualdade no esporte
e na vida. O apelo pela paz é importante, as mulheres estar participando, envolvidas no esporte, traz mais paz para o esporte, porque o masculino participa bem mais do esporte. A gente fica muito feliz de estar tendo essa oportunidade, né, de trabalhar, efetivar políticas públicas em defesa da mulher, em defesa da criança, em defesa do idoso, né? Então a gente está aí efetivando isso. A mulher hoje em dia é super representante da família. Temos famílias que são chefiadas por mulheres e essas mulheres são mulheres guerreiras que estão lutando pela paz. Para esse desportista, o jogo mostrou como é a luta e a garra da mulher no dia a dia. As mulheres também, dentro dos seus corações, elas têm um sentimento tão grande de ver a paz reinar, de ver a vida integral, inclusive delas, aquela vida saudável, né? Que elas tanto pretendem. E para isso, é o que está acontecendo aqui. Elas estão aqui mostrando o legado do esporte, o que é aquela alegria estampada nos seus rostos, em seus corações. E as atividades da terceira Semana da Mulher prosseguem no próximo sábado com minicursos só para mulheres de 7h30 às 17h30 no SESI Senai. Lembrando que ainda há vagas e as inscrições podem ser feitas nos CRAS da cidade. E você vai ver no nosso próximo bloco: jovem encontrado morto em rua do bairro Chapadinha. No Nossa Senhora de Fátima, homem assassinado na porta de casa. Polícia prende suspeito de tráfico de drogas no Amoreiras 2. E ainda, trio é preso suspeito de ter furtado e abatido uma vaca na zona rural de Paracatu. Os detalhes já já. Comunicado Kim Ross. Nos últimos meses, uma série de alegações falsas e infundadas contra a Kim Ross têm sido feitas. Tais acusações supõem o envenenamento da população por arsênio, genocídio, taxas crescentes de câncer, corrupção e outras atividades ilegais. Essas alegações não são apenas notoriamente falsas, mas também irresponsáveis, imprudentes e um insulto para a histórica cidade de Paracatu. Rejeitamos categoricamente todas essas acusações, nenhuma das quais apoiadas por fatos ou dados científicos respeitáveis. Como líder mundialmente reconhecida em mineração responsável, a Kim Ross emprega um rigoroso conjunto de práticas e ferramentas de gestão voltadas ao meio ambiente e à saúde humana. Dados de desempenho ambiental são regularmente apresentados às agências reguladoras para fins de avaliação e de monitoramento. Para Kim Ross, a saúde, a segurança e o desenvolvimento dos empregados, seus familiares e da população de Paracatu são de extrema importância. A Kim Ross reitera seu posicionamento de repúdio e avaliará as medidas cabíveis frente às alegações aqui mencionadas. Kim Ross Paracatu, mineração responsável. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Minas Brasil Notícias, de segunda a sábado às 19 horas. Autoelétrica Formigão, a melhor da região. Peças, baterias e serviços em geral com melhor preço. Rua Ouro, número 18, Amoreiras 2. Telefones 3671-1940 ou 3671-4312. Não espere faltar água na sua casa para saber o quanto ela é fundamental para a sua vida. Evite o desperdício. TV Minas Brasil, por mais vida no seu dia a dia. Meu nome é Cairo Henrique, tenho 23 anos, sou engenheiro de Minas. Na minha adolescência, eu costumava sempre passar ao redor da mina para poder ficar assistindo as operações. Já desde essa época eu sonhava em trabalhar aqui. Graças à parceria entre Kim Ross e faculdade, tive a oportunidade de estar participando de palestras com profissionais, mesas redondas e também, graças a essa parceria, comecei a fazer estágio e pouco tempo depois fui contratado. Me deparei então dentro da empresa, trabalhando com os profissionais daqui, na realidade, na rotina da mina.
Em 2014, fui selecionado no Programa Internacional de Trainee da Kinross. Ao longo dos próximos 4 anos, estarei em cada operação da Kinross espalhada aí pelo mundo. Acredito que isso irá me dar uma oportunidade muito grande de estar exposto a diferentes culturas, diferentes idiomas, irá agregar muito profissionalmente e pessoalmente na minha vida. Pelo reconhecimento e oportunidades de desenvolvimento, eu tenho orgulho de ser Kinross. Vamos agora aos destaques policiais do fim de semana. Na noite de sexta-feira, um homem foi morto a tiros no bairro Nossa Senhora de Fátima. O autor, que ainda não foi identificado, abordou a vítima na porta da casa dela. Arnaldo Damasceno Gouveia, de 39 anos de idade, foi encontrado caído neste lote vago ao lado da casa dele, no bairro Nossa Senhora de Fátima. A suspeita é que a vítima tenha tentado fugir do autor. Vizinhos ouviram os disparos e, em seguida, o pedido de socorro. A polícia foi chamada e chegou rápido. O local, bastante íngreme e escuro, dificultou o trabalho de resgate. No entanto, Arnaldo ainda foi levado ao pronto-socorro com vida, mas em estado grave. Ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu logo em seguida. Os disparos atingiram a região do tórax. Foram realizadas buscas à procura do autor, mas a falta de informações atrapalharam o desempenho. A vítima tem passagens pela polícia por tráfico de drogas. Ele havia saído do presídio recentemente. E já no bairro Chapadinha, um jovem foi encontrado morto com um tiro no rosto em uma rua. A polícia ainda procura por indícios de autoria e a motivação do crime. Até o momento, ninguém soube informar como e por que o homicídio aconteceu. Romário Lopes Flores, de 24 anos de idade, foi morto por volta de 1h30 da manhã de domingo na Rua G, no bairro Chapadinha. Os militares chegaram ao local e encontraram um jovem morto, vítima de disparos de arma de fogo que o atingiram no rosto. Segundo familiares, Romário era usuário de drogas, mas não possuía passagem nem envolvimento com crimes violentos na cidade. A Polícia Militar recebeu informação via 190 que havia um indivíduo caído ao solo no bairro Chapadinha. A viatura deslocou o local e verificou que realmente tinha um indivíduo caído ao solo, com perfuração na face proveniente de disparo de arma de fogo. A vítima é um indivíduo, ele não é conhecido no meio policial. Segundo informações dos familiares, a mãe dele informou que ele era usuário de drogas, mas ele não tem passagem nem por roubo, nem por furto ou qualquer outro tipo de modalidade criminosa. Ninguém teria visto o que teria ocorrido, como se deu? Isso mesmo, ninguém viu a prática do delito, foi feito diligência no local, informações com os vizinhos, com a mãe, com os parentes, e ninguém viu como que ocorreu o fato. E se você tiver alguma informação que leve à polícia a autoria desses 2 homicídios que acabamos de mostrar, você pode ligar de forma anônima nos telefones 181, 190 ou no 197. E no bairro Amoreiras 2, um jovem foi preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Ele tentou fugir das viaturas, mas foi cercado quando chegava em casa. Eric Ribeiro Pereira, de 22 anos de idade, foi preso por tráfico de drogas após fugir de viaturas. Os PMs faziam patrulhamento preventivo quando se depararam com Eric praticando direção perigosa. Os militares fizeram um cerco próximo à casa dele e conseguiram prendê-lo. Juntamente com o jovem, foram encontradas 2 buchas contendo droga, uma de maconha e outra de cocaína. A guarnição ela estava em operação pelo centro da cidade, quando de repente passou um indivíduo em uma motocicleta Falco em alta velocidade e equilibrando em apenas em uma das rodas. Diante das informações, foi levantado informações, principalmente o pessoal do Tático Móvel já conhecia o indivíduo. Foi feito o deslocamento até a residência desse indivíduo, foi localizado com ele durante busca pessoal uma bucha de maconha e uma bucha de cocaína. O indivíduo foi preso e conduzido da delegacia e a motocicleta dele foi apreendida. Eric é velho conhecido da polícia e possui diversas passagens por crimes como roubo e tráfico de drogas. É um indivíduo conhecido no meio policial já há bastante tempo, vem praticando várias modalidades criminosas. Uma delas, o roubo com uso de violência e agressão física. É um indivíduo de alta periculosidade e também possui passagem por tráfico de drogas. E em João Pinheiro, na noite de sábado, durante patrulhamento pelo centro da cidade, policiais depararam com Felipe de Andrade Torres,
de 23 anos de idade, em atitude suspeita, transitando próximo a uma academia. Ao perceber que seria abordado, ele tentou fugir, dispensando no chão um embrulho plástico contendo 12 pedras de crack e 4 buchas de maconhas, prontas para serem comercializadas. O autor foi abordado e submetido à busca pessoal. Os policiais ainda localizaram com ele a quantia de R$ 55 em dinheiro e um aparelho celular. Felipe foi preso e conduzido à delegacia de polícia de Paracatu, juntamente com o material apreendido. E olha só essa notícia. Durante o policiamento pela BR-040, a Polícia Rodoviária Federal se deparou com um Fiat Palio em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem, foi encontrado uma vaca abatida na parte traseira do veículo. O animal pode ter sido furtado na zona rural de Paracatu. Os policiais chegaram a dar ordem para o veículo parar, porém o condutor desrespeitou a ordem e fugiu em alta velocidade pela rodovia. Os policiais seguiram o veículo e efetuaram a abordagem. Dentro do carro haviam 3 homens. Ao dar busca no veículo e nos indivíduos, foi encontrado no banco traseiro uma vaca abatida sem qualquer cuidado de higiene. O abatimento provavelmente teria acontecido momentos antes da abordagem. Também foi encontrado uma faca e um machado. Os indivíduos relataram que havia comprado a vaca em uma fazenda por R$ 800. Os policiais foram até a fazenda, mas constataram que ninguém havia vendido a vaca. Os 3 indivíduos foram presos e a vaca apreendida. É muita ousadia. E há instantes, homem morre após ser atropelado por carro na MG 188. No alto do córrego, o condutor embriagado tenta fugir de blitz e quase atropela policiais. Polícia Militar apreende drogas em residência de jovem em João Pinheiro. Relatório aponta que quase 49% das cidades com programa Mais Médicos perderam profissionais. E ainda, senadora Anastasia divulga vídeo em resposta à inclusão de seu nome em lista de políticos acusados de participação na Lava Jato. A gente volta já. Meu nome é Cairo Henrique, tenho 23 anos, sou engenheiro de Minas. Na minha adolescência, eu costumava sempre passar ao redor da mina para poder ficar assistindo as operações. Já desde essa época eu sonhava em trabalhar aqui. Graças à parceria entre Kinross e faculdade, tive a oportunidade de estar participando de palestras com profissionais, mesas redondas e também, graças a essa parceria, comecei a fazer estágio e pouco tempo depois fui contratado. Me deparei então dentro da empresa, trabalhando com os profissionais daqui, na realidade, na rotina da mina. Em 2014, fui selecionado no Programa Internacional de Trainee da Kinross. Ao longo dos próximos 4 anos, estarei em cada operação da Kinross espalhada aí pelo mundo. Acredito que isso irá me dar uma oportunidade muito grande de estar exposto a diferentes culturas, diferentes idiomas, irá agregar muito profissionalmente e pessoalmente na minha vida. Pelo reconhecimento e oportunidades de desenvolvimento, eu tenho orgulho de ser Kinross. Muitas famílias sofrem com tabagismo e gastam com cigarros o dinheiro que poderia ser utilizado para o lazer ou a alimentação. Faça você por sua saúde. Viva sem o fumo. TV Minas Brasil, por uma vida melhor. É tempo de compartilhar a essência que está em pequenos gestos do seu dia a dia. De dar e receber abraços, distribuir sorrisos contagiantes e de lembrar os bons momentos. É tempo de brindar com quem está sempre ao seu lado, de celebrar a vida de forma única e comemorar com saúde. Unimed Noroeste, avaliada pela ANS como uma das melhores operadoras de saúde do Brasil. Nossa maior conquista é estar ao seu lado. De segunda a sexta-feira você tem um encontro marcado com a informação. Eu estarei com você no Jornal da Manhã trazendo as notícias do campo, saúde, política, esporte, economia, trabalho e emprego, segurança, vídeos dos telespectadores e muito mais. O Jornal da Manhã vai ao ar de segunda a sexta aqui na TV Minas Brasil, sempre às 7h15 da manhã. Espero por você. O
O relatório do Tribunal de Contas da União sobre o programa Mais Médicos afirma que houve redução de profissionais em ao menos 49% das cidades atendidas pelo programa ao longo do primeiro ano de funcionamento. O documento constatou ainda casos de cidades que receberam bolsistas e tiveram aumento inferior ao esperado no quadro de funcionários. Segundo o ministro da Saúde, Arthur Chioro, apenas 3% dos municípios atendidos pelo Mais Médicos houve redução de profissionais. Além disso, ele afirma que o documento está desatualizado. De acordo com o órgão de fiscalização, os números indicariam que prefeituras podem ter dispensado profissionais que atuavam pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e substituído as vagas por integrantes do Mais Médico, ação condenada pelo governo federal. Os técnicos do TCU analisaram o período de junho de 2013 a março de 2014. Baseado nisso, apontaram que em 161 cidades que receberam bolsistas, houve redução de médicos. O Mais Médicos foi criado em 2013 com o objetivo de aumentar o número de profissionais atuantes na rede pública de saúde em regiões carentes do município. Cada profissional recebe uma bolsa de R$ 10.400 mensais. Ele é acompanhado por um supervisor e um tutor, ligado a universidades que demonstraram interesse junto ao Ministério da Educação. Às prefeituras cabem o acompanhamento do trabalho para ver se ocorre o cumprimento da jornada de 40 horas semanais e disponibilidade de infraestrutura para atendimento e moradia do médico. Bem, durante uma entrevista, o ministro da Saúde, Arthur Chioro, disse que o relatório está desatualizado e muitas das falhas apontadas no documento já foram corrigidas. E agora o escândalo político do momento. O presidente do Senado, Renan Calheiros, divulgou uma nota pública na qual volta a negar que tenha ultrapassado os limites institucionais em suas relações políticas. Ele diz que irá se explicar sobre a autorização do Supremo Tribunal Federal para que seja aberto inquérito referente à participação nos casos de irregularidades da Operação Lava Jato. Na nota, Renan critica o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, por não tê-lo ouvido antes de encaminhar ao STF o pedido de inquérito. O presidente do Congresso nega também que tenha autorizado o deputado Aníbal Gomes a falar em seu nome em qualquer negociação. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, usou sua conta no Twitter para falar sobre a lista divulgada pelo Supremo. Logo após a divulgação dos novos inquéritos da Operação Lava Jato, o Partido dos Trabalhadores também se manifestou a respeito. Com 6 políticos acusados, incluindo o seu tesoureiro João Vacari Neto, o partido prometeu colaborar com as investigações. O PP, partido que mais teve membros listados entre os que serão investigados pela Procuradoria-Geral da República, também divulgou nota pública. A legenda diz que não compactua com atos ilícitos e confia na apuração da Justiça para que a verdade prevaleça nas investigações da Operação Lava Jato. O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, que também será investigado, deverá se manifestar quando tomar conhecimento dos autos. E outro nome citado na lista de Janot, divulgada na última sexta-feira, com nomes de políticos supostamente envolvidos no escândalo da Petrobras, foi o do ex-governador de Minas e atual senador Antônio Anastasia. O tucano publicou no último sábado, em seu perfil na rede social, uma resposta sobre a inclusão de seu nome na lista. Mais uma vez, estou aqui para combater uma mentira. São absolutamente falsas as acusações que me fazem. Não conheço o tal sujeito, nunca estive com ele e nunca recebi nada. E é engraçado que nesse processo, o único que está com o inquérito aberto, sem ser objeto de uma delação premiada, sou eu, com base exclusivamente no depoimento desse cidadão, que não tem nenhuma credibilidade. Por isso, estou muito tranquilo para provar a verdade. O inquérito será até bom, porque com rapidez vai mostrar de maneira clara a minha inocência e o meu comportamento, sempre liso e ético, a favor de Minas e dos mineiros. Peço, pois, mais uma vez, o apoio de todos e agradeço a grande solidariedade que venho recebendo. Vou provar tudo de maneira clara e descobrir quem está por trás disso, nessa vontade de me lançar em uma infâmia falsa, covarde e mentirosa. E voltando às notícias locais, veja só essa situação. Na madrugada de hoje, um homem embriagado tentou fugir de uma blitz e quase atropelou policiais militares.
Ele acabou sendo preso depois que bateu no muro de uma casa. Foi por volta de 2h40 da manhã de hoje, quando os policiais realizavam blitz de trânsito na rua Gastão Pereira Lepesquer do bairro Alto do Córrego. Em certo momento, deram ordem de parada para o condutor de um veículo Gol. Porém, o condutor não parou e acelerou o veículo jogando em cima dos policiais, quase atropelando os militares. O homem fugiu da polícia, mas perdeu o controle da direção e bateu contra o muro desta residência. O muro, o registro de água, o padrão de energia e a grade do portão da casa foram danificados com a batida. O condutor do veículo, Michael Marlen Santos Campos, de 23 anos, foi preso. No veículo foram encontradas 13 latas de cerveja. Ele apresentou visíveis sinais de embriaguez. O veículo foi apreendido. Vamos agora direto para a redação do Jornal da Manhã saber de Francis de Oliveira como estão os preparativos e os destaques da edição que vai ao ar às 7h15 da manhã dessa terça-feira. Boa noite, Francis. Olá, João Paulo. Boa noite a você ligado na programação da TV Minas Brasil. Nesta terça-feira teremos muita notícia boa para o paracatuense. Destacamos na educação o ENAD, que será realizado no dia 22 de novembro, e os principais concursos públicos no país que estão com inscrições abertas nesta semana. A economia de cada gota de água é importante nesses tempos de crise hídrica. E um padre teve uma ideia que trouxe uma economia de pelo menos R$ 700 por mês para a paróquia. Um sistema simples que já conquistou os fiéis. E a escassez de chuva e também a possibilidade de racionamento em grandes cidades brasileiras reforçam um alerta para uma questão em que a agricultura tem papel relevante, o uso racional da água. Temos ainda a participação dos telespectadores com os vídeos descontraídos e muito mais notícias para você. O Jornal da Manhã abre a programação da TV Minas Brasil amanhã, às 7h15 da manhã. Estarei aqui te esperando, hein? Tenha uma excelente noite e até lá. Foi sepultado hoje pela manhã o homem identificado como Chico Doido, que morreu no sábado por volta de 7h30 da noite, vítima de um acidente de trânsito na MG 188, próximo à ponte do Rio São Pedro. O acidente aconteceu no quilômetro 140 da MG 188, próximo à ponte do Rio São Pedro. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista de um Fiat Uno transitava sentido Paracatu-Unaí, momento em que teve suas vistas ofuscadas pelo farol de um veículo que transitava em sentido oposto, instante que deparou com um homem identificado apenas como Chico Doido à sua frente e tentou desviar saindo pela esquerda da via. Mas mesmo assim, a frente do lado direito do veículo atingiu a vítima, que teve a perna esquerda dilacerada e ficou no interior da pista, enquanto o corpo foi arremessado para fora da rodovia, à margem direita da via, que ao ser encontrado, foi constatado que já estava sem sinais vitais e apresentado esmagamento da cabeça e ferimentos por todo o corpo. O condutor do Uno foi submetido a teste de alcoolemia, com apoio do agente da Polícia Rodoviária Federal, e não foi constatado nenhuma irregularidade. E uma outra ocorrência de destaque do fim de semana em João Pinheiro envolve mais uma vez o tráfico de drogas. Na tarde de ontem, durante patrulhamento pelo bairro Água Limpa, policiais abordaram o autor Tiago Nunes da Silva, de 18 anos, e em busca pessoal foi localizado um aparelho celular. Ao ser questionado sobre seu endereço e com quem residia, o autor demonstrou nervosismo e entrou em contradição. Após diligências, os militares descobriram onde o autor residia e se deslocaram até lá. No local foram localizadas 26 pedras de crack, 54 buchas de maconha, além de um tubo plástico de PVC utilizado para embalagem de drogas. No aparelho celular do autor foram verificadas inúmeras mensagens no aplicativo WhatsApp, negociando a venda de drogas. Diante dos fatos, o autor foi preso e conduzido à delegacia de polícia. E a seguir, você confere as novidades anunciadas no programa Minha Casa Minha Vida e ainda as notícias esportivas do fim de semana. A gente volta já. Comunicado Kim Ross. Nos últimos meses, uma série de alegações falsas e infundadas contra a Kim Ross tem sido feitas. Tais acusações supõem o envenenamento da população por arsênio, genocídio, taxas crescentes de câncer, corrupção e outras atividades ilegais.
Essas alegações não são apenas notoriamente falsas, mas também irresponsáveis, imprudentes e um insulto para a histórica cidade de Paracatu. Rejeitamos categoricamente todas essas acusações, nenhuma das quais apoiadas por fatos ou dados científicos respeitáveis. Como líder mundialmente reconhecida em mineração responsável, a Kinross emprega um rigoroso conjunto de práticas e ferramentas de gestão voltadas ao meio ambiente e à saúde humana. Dados de desempenho ambiental são regularmente apresentados às agências reguladoras para fins de avaliação e de monitoramento. Para a Kinross, a saúde, a segurança e o desenvolvimento dos empregados, seus familiares e da população de Paracatu são de extrema importância. A Kinross reitera seu posicionamento de repúdio e avaliará as medidas cabíveis frente às alegações aqui mencionadas. Kinross Paracatu, mineração responsável. Ajude a fazer o trânsito que Paracatu merece ter. Pedestre, olhe sempre com atenção para ambos os lados, para não correr o risco de ser atropelado. Procure atravessar na faixa de pedestre. No trânsito, não corra, não mate, não morra. TV Minas Brasil, por um trânsito seguro. Pré-moldados é na FAMAG. Fale com Robertão e sua equipe. Lajes para forro e piso, canaletas, lajotas de isopor, manilhas e toda a linha de pré-moldados. FAMAG, a qualidade em primeiro lugar. O Robertão garante um preço especial para você. FAMAG, na Rua da Contagem, saída para Guarda-Mor, às margens da BR-040, 3671-1032. Jornal da Cidade, com Fernando Carvalho. Uma linguagem direta, reportagens investigativas, prestação de serviço, denúncias, o drama de quem não tem seu direito respeitado, os problemas de seu bairro, flagrantes, a cobrança por soluções, os fatos policiais tratados com ética e respeito ao telespectador. Jornal da Cidade, de segunda a sexta, ao meio-dia. A terça-feira será de sol com nuvens durante o dia, períodos de nublado com possibilidade de chuvas a qualquer hora, podendo chover 17 milímetros. Em Paracatu e Vazante, as temperaturas devem oscilar entre 21 graus a mínima e 30 graus a máxima. Em Unai, mínima de 22, máxima de 31 graus. Em João Pinheiro, mínima de 20, máxima de 29. E em Guarda-Mor, mínima de 21, máxima de 31 graus. E tem novidades no programa Minha Casa Minha Vida. A presidente Dilma Rousseff anunciou que o governo vai incluir a instalação de elevadores nos lançamentos da terceira etapa do programa. A medida será adotada em locais onde o terreno for muito caro, como forma de tornar viável a construção de mais unidades. Segundo representantes do governo, será uma espécie de Minha Casa Minha Vida vertical. Serão construídas mais de 3 milhões de casas na terceira etapa do programa. O governo federal não será, no entanto, responsável pela manutenção dos elevadores, o que ficará a cargo dos moradores. Em São Paulo, por exemplo, a prefeitura já sinalizou que bancaria a manutenção dos elevadores por 5 anos. E agora o esporte. Ontem o Paracatu Esporte Clube recebeu o time Santa Maria no estádio Frei Norberto. Mesmo diante do grande número de torcedores, a equipe local não conseguiu um bom resultado e saiu de campo com um empate diante do Lanterna. Foi um primeiro tempo sem muita emoção. As redes só balançaram no segundo tempo de jogo. Os paracatuenses abriram o placar logo aos 50 segundos através de Paulinho. Porém, o jovem Bruno empatou o jogo para o Santa Maria aos 39 minutos da segunda etapa, decretando o empate na partida. Confira os demais resultados da nona rodada. No domingo, no estádio Diogão, Formosa perdeu para o Gama pelo placar de 2-1. No estádio Boca do Jacaré, quem se deu bem foi o Brasiliense em cima do Lusiânia, 1-0. A nona rodada prossegue na quarta-feira, às 3h30 da tarde, Cruzeiro e Brasília. No Abadião, também às 3h30 da tarde, Ceilândia e Sobradinho.
Por enquanto, a tabela de classificação está da seguinte forma: o Gama é líder com 19 pontos ganhos, seguido do Brasiliense, que tem 15. Terceiro lugar, Lusiânia, 14 pontos. Formosa, quarto com 13. Brasília, quinto com 12 pontos. Ceilândia, 11 pontos. Sobradinho e Paracatu, 9 pontos ganhos. O Paracatu está em oitavo. Em nono, Cruzeiro com 5. Em décimo, Ceilandense com 3 pontos ganhos. E na lanterna, Santa Maria. O Paracatu ainda fará 2 partidas na fase classificatória. No domingo, recebe o atual campeão da competição, Lusiânia, no estádio Frei Norberto, pela 10ª rodada. E encerra a participação na primeira fase na quarta-feira, dia 25, quando vai ao estádio Boca do Jacaré enfrentar o Brasiliense. E a cobertura completa dessa rodada do Campeonato Brasiliense você confere daqui a pouco em mais uma edição inédita do programa Central do Esporte. E o Douglas Vaz vai trazer agora os destaques do programa de hoje. Boa noite, Douglas. Boa noite para você, meu amigo João Paulo Marques. Boa noite a todos que estão acompanhando o MB Notícias. Daqui a pouco tem o programa esportivo Central do Esporte. Aqui em nossos estúdios, Raimundo Terra Seca, repórter da Rádio Juriti, repórter do Balança Paracatu, vai comentar tudo o que aconteceu no último jogo do Paracatu, neste último domingo, em que o Paracatu empatou com o lanterna do campeonato Santa Maria. Paracatu não venceu jogando em casa, Raimundo. Não venceu, pecou e não convenceu. Paracatu 1, Santa Maria 1, mais um empate com o lanterna da competição. Mas é tudo, daqui a pouco você vai ver aqui no Central do Esporte. É verdade. Tudo isso e muito mais. Vamos falar do Clássico Mineiro. O Cruzeiro empatou com o Atlético Mineiro no Mineirão. Vamos mostrar aí os torcedores do Paracatu questionando o técnico Cleiton Mineiro. Tudo isso e muito mais é daqui a pouco no Central do Esporte. É com você, João Paulo Marques. Falando do Campeonato Mineiro, nesse domingo, o principal jogo da 6ª rodada da competição foi o clássico entre o Cruzeiro e o Atlético. O encontro, que terminou no empate por 1-1, foi no estádio Mineirão. Confira os gols. Quase 35 mil cruzeirenses acompanharam o clássico no Mineirão. Os atleticanos estavam em menor número, bem menor. Nós tínhamos ali 1.000 torcedores, mas a gente sentia a presença deles, foi um negócio muito bacana. O Cruzeiro estava mais à vontade, mas errando nos detalhes. O chute de Leandro Damião mais pareceu um recuo. Cezinha bateu para muito longe. Não foi um jogo brilhante tecnicamente, mas foi um jogo muito disputado, de muito espírito de luta, muita competição. As coisas começaram a melhorar para o Cruzeiro. Damião cruzou de bicicleta e o William bateu bonito. Marquinhos soltou a bomba. Na primeira chance real do Atlético, Fábio mostrou por que é ídolo do time. Vitor se esticou para impedir o golaço de Paulo André. O clássico tinha um duelo especial. Fábio e Vitor estão entre os melhores goleiros do Brasil. E eles sabem que na posição deles, um erro pode ser fatal. Fábio tentou afastar a bola, mas acertou o Patrick. Rafael Carioca aproveitou o vacilo. O gol dava a liderança do Mineiro para o Atlético. Leandro Damião fez o pivô e recolocou o Cruzeiro na ponta da tabela. Acho que ficou de bom tamanho o empate, mas acho também que era uma grande oportunidade do Cruzeiro, por estar jogando mais completo, de ter tido uma vitória importante hoje. Esse 1-1 só é melhor do que 0-0, né? O resultado matematicamente para nós não é bom. E o nosso time não pipocou, o time jogou legal e teve condições de vencer o jogo. Vila Nova e América e Mamoré e Boa empataram por 0-0. Confira os outros gols da rodada. A Tombense jogou em casa e venceu a URT. Rafael marcou o primeiro. Daniel ampliou. E Ramon diminuiu. Final Tombense 2, URT 1. Em Poços, Daniel abriu o placar para o Tupi. Luiz Eduardo empatou. E Helder fez o gol da virada. Final Caldense 2, Tupi 1. Guarani e Democrata empataram em Divinópolis. Marcinho fez para o Bugre. Caio empatou. Carlos garantiu o segundo. E João Paulo deixou tudo igual. Guarani 2, Democrata também 2. E o Cruzeiro lidera o campeonato com 14 pontos. O Atlético está em segundo com 13.
Caldense, Vila Nova e América têm 12 pontos. Os jogos da 7ª rodada serão na quarta e na quinta-feira. E o Minas Brasil Notícias de hoje termina aqui. Outras notícias nesta terça-feira, às 7h15, no Jornal da Manhã com Francis Oliveira. Fique agora com o programa Central do Esporte. Boa noite e até amanhã.